que seguem com a gente. As pessoas que seguem com a gente na mentoria têm acesso depois a esse vídeo gravado. Bom, eu sou a Joenice, popularmente conhecida como Mãe da Cora, né? Mas, além disso, eu sou gestora de negócios há mais de 30 anos, sou educadora também há mais de 30 anos e estou nessa jornada de mentora de terapeutas infantis desde quando a carreira de Cora começou a se destacar e decolar e várias pessoas começaram a perguntar para ela como que foi essa ascensão, o que que eu faço para ter essa ascensão. Ou mesmo quando ela fala da clínica dela, e aí algumas pessoas perguntam para ela, quem faz isso, quem faz aquilo? E ela fala, minha mãe, né? Então, eu sou a Joenice Souza, sou mentora de terapeutas infantis, hoje é a minha perícia, não que eu não atenda outros públicos, eu tenho outros públicos, mas é a minha maior perícia hoje em função da carreira da minha própria filha e da minha irmã, Nilzete, que elas são sócias lá na Sertãozinho. Eu vejo muitas terapeutas infantis com muito potencial, e quando a gente fala para elas, olha, você tem um potencial enorme, a maioria não acredita em si mesmo, ou não acredita quando a gente fala onde ela pode chegar. Então, eu vejo muitas buscando muito conhecimento profissional, capacitações, mas busca pouco o autoconhecimento, o olhar para si mesmo, e levam uma vida cheia de inseguranças e cheia de medos. Ela acha que nunca está pronta, que nunca é a hora, mas é competente, tem resultados, mas não conhece o seu valor. E a pergunta que eu faço é: como está a autoimagem dessa pessoa? Eu já tive a minha autoimagem distorcida. Eu não sabia o meu valor como ser humano, como pessoa, e nem o meu potencial como mentora, palestrante e treinadora. E até que a gente tenha o autoconhecimento, identifique os nossos pontos fortes, os nossos valores, a gente aceita a mediocridade em muitas coisas da nossa vida. Eu vou falar muito de mim ao longo da Masterclass. Quem nunca participou de uma aula comigo vai ter a oportunidade de saber um pouco da minha história. Eu vejo muitas pessoas vivendo ciclos, tudo na nossa vida são feitos de ciclos. E muitas pessoas vivem do ciclo do fracasso, não quer dizer que faliu, mas quer dizer que ela desistiu muitas vezes, ela cansou e ela não alcançou o que ela desejava. Então estuda, se prepara, planeja, replaneja, mas não consegue chegar onde ela realmente deseja. E o que que impede a gente? O que que me impediu lá atrás? O que impede várias pessoas de alcançar os resultados que elas tanto desejam? Eu vou falar um pouco que existe duas tríades e aos poucos eu vou respondendo o que que faz a nossa autoimagem ficar distorcida. Existem duas tríades na nossa vida. Uma que é saúde, financeiro e relacionamentos. E normalmente o financeiro vem com a jornada profissional e a gente sacrifica para alcançar o ápice na jornada financeira, a gente costuma sacrificar os nossos relacionamentos ou a nossa saúde. Eu tenho terapeutas infantis que, quando começam as mentorias, as jornadas, elas atendem tanto que elas comem barrinha de cereais, ela almoça em pé em 15 minutos, e eu já fui essa pessoa. Quando eu mudei para a área do autodesenvolvimento, porque eu era empresária, eu mudei justamente porque eu sacrifiquei tanto a minha saúde que um dia, né, por dinheiro, para crescer financeiramente, que um dia a conta chegou e o meu corpo parou do pescoço para baixo. Eu fiquei realmente parada, eu não mexia, eu dependia do meu esposo, da minha filha, de funcionários, para absolutamente tudo. Tudo que eu ia comer tinha que ser moído, carne moída, frango desfiado, tudo picado, verdura picada, tamanho do milho verde, para eu dar conta de pegar aquilo e me alimentar. Porque a gente vai se desviando da nossa essência, dos nossos valores. E eu me afastei muito dos relacionamentos que faziam diferença na minha vida, que alimentavam um pouco dessa minha saúde por meio do amor. E a outra tríade é o pilar espiritual, seja você cristã evangélica, cristã católica, cristã espírita, cristã Jeová, cristã porque confia no ser de luz, né? Desde que você não seja ateu, você tem uma confiança, uma fé em um ser espiritual. E muitas vezes a gente se distancia. Quem é cristão, como eu, a gente costuma falar assim: Deus vem em primeiro lugar. Deus vir em primeiro lugar é
Antes de resmungar de manhã, é obrigada a Deus, bom dia Deus. Ouvir o canto dos pássaros, oi Deus, obrigada a Deus. Antes de qualquer coisa na sua vida, essa conexão com Deus, é convidar esse seu Deus, esse seu pilar espiritual, esse nome que você dá para a sua fé, para vir com você ao longo do seu dia. Você ter essa conexão com Deus. E à noite, após toda a jornada, em vez de lamuriar e reclamar, a gente falar para esse nosso Deus, esse ser de luz, o quanto que a gente teve coisas positivas ao longo do dia, o quanto eu aprendi com as coisas que não foram tão boas. Trabalhar a nossa mente, e vocês vão entender muito bem por quê, porque 95% do que eu faço todos os dias é cantando aquela música. Todo dia ela faz tudo sempre igual, e a gente nem percebe que a gente está fazendo tudo sempre igual. E quando eu quero mudar, quando eu quero ter abundância, quando eu quero ser bem-sucedida, eu tenho que olhar para a minha mentalidade. E vocês vão entender também muito sobre isso. E o meu corpo é meu templo sagrado. O meu corpo é Deus me emprestou essa morada e eu devo cuidar dela. Deus me emprestou. E o que eu estou fazendo? De que forma que eu vou devolver esse corpo para Deus? E esse corpo saudável, ele me dá mobilidade. Esse corpo saudável, ele me dá confiança. Esse corpo saudável, ele me traz bem-estar. Esse corpo saudável, ele me traz um monte de coisa. E muitas vezes a gente negligencia o nosso corpo. E aí, quando a gente consegue o equilíbrio entre os seis, deixa eu subir mais um pouco, entre saúde, mente, financeiro, corpo, relacionamentos espiritual, a gente consegue uma vida em equilíbrio e abundância. Abundância, gente, não é dinheiro. Criar um conceito pejorativo para abundância e prosperidade, que isso é pedir dinheiro. Eu, que já tive o meu corpo parado, eu peço a Deus abundância de saúde. Eu, que já tive muitos anos longe das pessoas que eu amo, eu peço a Deus abundância de dias com a minha família. Estive lá agora, na Bahia, passei 21 dias. Eu moro em Minas. Eu sou a única que não moro lá com a família toda. Então, abundância é aquilo que me faz bem. Eu ter muito daquilo. Eu ter muitas reuniões com a minha família. Eu ter muitos encontros com pessoas que eu gosto. Eu ter muitos encontros com os amigos. Isso é abundância. Mas é claro, dinheiro é maravilhoso e ele é que me permite fluir. Dinheiro é que me permite ir ao encontro das pessoas que eu gosto, que eu amo, ir a lugares, viver experiências, né? Experimentar coisas, conhecer culturas. Isso tudo eu só conheço por meio do dinheiro. Então, também a abundância é financeira, mas ela não é tudo. Tudo, quando Deus fala, eu vim para que tenha vida e vida em abundância, a primeira coisa que Jesus pregou foi o amor. Então, a primeira coisa que Jesus quer é ame-se, para você amar o próximo, para você amar sua vida financeira, para você amar sua carreira, para você amar o ambiente que você está. E eu vejo muitas pessoas não tendo essa harmonia, né? Não se identificando muito com essa flor da vida e equilíbrio. Tem um áudio aberto, vou pedir para fechar, por gentileza. E aí, quando a gente olha para os nossos resultados, os resultados não mentem. Os resultados falam por si só. Se eu começar a me relacionar com cada uma de vocês e eu for vendo os resultados, eu vou saber como é que está toda a sua estrutura da sua vida, se está equilibrada ou desequilibrada. E aí a gente, às vezes, vive a vida em uma gangorra, né? Tô alto, tô baixo, tô triste, tô feliz, tô rica, tô pobre, né? Então a gente vai vivendo uma vida de gangorra. E aí, o que que realmente acontece para a gente viver todas essas situações de gangorra, de desequilíbrio, de desencontrar da gente mesmo? O que falta para eu me sentir bem-sucedida? Por que nós não enxergamos os nossos valores e a gente enxerga tanto os nossos pontos fracos? Porque tudo que nos acontece do lado de fora, primeiro aconteceu do meu lado de dentro. Os meus resultados externalizados é o que eu estou vivendo dentro de mim. Assim como tu pensa, tu és. Isso é a mais pura verdade. Assim como tu age, tu és. Assim como tu pensa, tu és. Assim como você vive, você é. E muitas profissionais, terapeutas infantis e ser humano do modo geral, têm dificuldade de reconhecer a sua real identidade. Deus, quando ele te construiu, né, quando ele te criou, ele colocou virtudes, talentos, dons, e a gente vai esquecendo disso. A gente vai deixando de
usar essas virtudes que Deus nos concedeu. E aí a gente vive preso. Tem um áudio aberto. A gente vive preso. Na Dijane abriu dela agora. A gente vive preso na frustração, no desequilíbrio, e a gente não consegue voltar para isso que a gente quer viver. Eu vou pedir que feche o áudio, gente, porque senão realmente vocês me tiram da conexão. Eu não consigo dar andamento do meu raciocínio, por favor. E aí a gente quer ter bons relacionamentos, vida afetiva, a dois, com os pais, com os nossos filhos. A gente quer ter equilíbrio financeiro, a gente quer crescer profissionalmente, mas a gente está preso. Aonde que a gente está preso? Nos 95%. E são esses 95% que me impede de ser bem-sucedida em tudo da minha vida. Aqui eu vou falar do profissional, porque eu estou falando com profissionais. E a nossa mente está presa. E a nossa mente está presa no quê? No que a nossa mente está presa? O que me impede de ser quem eu já quero ser? Autoconhecimento e autodesenvolvimento nos libertam. Tira as vendas dos nossos olhos, troca as lentes dos nossos óculos e a gente começa a enxergar melhor, principalmente os meus valores, principalmente quem eu sou. Não adianta fazer... Gente, eu falo para vocês que pelo menos 80% das pessoas que fizeram toda a jornada dos cursos da Cora já fizeram os cursos de formação, do aprimoramento, o curso de AT, o curso de laboratório, de relatórios que ela dá também. Mais de 80% das pessoas não praticam, não são bem-sucedidas, não têm resultados, porque só curso, só curso, só curso não adianta. Essa mentoria que eu faço junto com Cora, a gente faz um plano de carreira, a gente faz um plano de ação, mas a gente desenvolve você para nunca mais você ficar presa em nada que não seja o que realmente você quer. Você vai se sentir livre, você vai se libertar do que te impedia de ser bem-sucedida. Tem muitas pessoas que terminam o curso, querem o certificado e não sabem elaborar um relatório para que Cora avalie e emita o certificado. Então, eu vejo muita inconsistência, as pessoas buscando mais certificações nacionais e internacionais, mas elas não mudam a mentalidade, elas não olham para isso. E eu falo porque eu já fui essa pessoa. Eu já me distanciei da minha origem. Eu não sei se vai dar tempo de eu contar tanta coisa aqui. A Cora também já foi essa pessoa. E a gente não quer ver ninguém se distanciando do que ela nasceu para ser. A Magda falou, verdade. Eu coloquei vários vídeos essa semana no meu Instagram, não é nem 5% de tudo que eu tenho de vídeo de depoimento de mentoradas, eu escolhi alguns, porque são pessoas que saíram das cavernas onde elas se encontravam. Eu não sei quem já assistiu aqui os Crudes, e eles viviam dentro de uma caverna até que a filha resolve enxergar lá fora e viu que tudo que falavam para ela, que era uma verdade, era tudo mentira. Não existia aquele tanto de monstro que os pais diziam que existia. Então a gente vive paralisado pelos monstros que contaram para a gente, que nos fizeram entender, que nos fizeram compreender e nos fizeram enxergar da forma como bem queria. Foram nos modelando. E aí a gente tem, então, 90% de tudo que eu faço, 95% é mentalidade e 5% é estratégia. Então vai lá, põe post-it pela casa, faz um planner, faz um planejamento, quando é no outro dia não consegue cumprir, porque você pensa racionalmente os 5%, mas é os 95% que faz você estourar, explodir, chorar, se introverter, ter medo, se intimidar, ficar insegura, não gravar o vídeo, não fazer a postagem. São justamente os 95% que não deixa eu ser quem eu nasci para ser. E as pessoas decidiram colocar nisso um apelido. Ah, eu sou procrastinadora, eu sou procrastinadora. Esquece, isso é balela, isso é mentira. Procrastinação é fugir da minha essência, fugir do que eu nasci para ser. E eu fujo quando a minha autoimagem está distorcida, quando eu não sei os meus valores. Você acha que hoje vocês veem a Cora subindo no palco? Lá atrás, a Cora não foi essa pessoa intimidada? Foi! Até ela fazer a jornada e ela conhecer os valores dela, até ela se identificar com tudo aquilo que ela escutava. E se nós não entendermos como muda esses 95%, a gente não vai mudar os nossos resultados. E a gente vai continuar olhando e não gostando do que a gente está vendo na nossa autoimagem e nos nossos resultados.
Normalmente, o ser humano funciona assim, ó. Eureka! Tive uma ideia, né? Surgiu uma ideia. Uau! E fica feliz da vida, porque teve uma ideia. E essa ideia veio racionalmente. Eu vi que eu posso fazer tal coisa no meu atendimento, ou na minha clínica, ou no meu consultório, ou na clínica onde eu atendo como parceira, mas eu tive um eureka, eu tive uma grande ideia. Aí vejo, uau, eu tenho os poderes para fazer isso, eu tenho os conhecimentos, eu tenho quem me indica, e vai vendo o potencial que a pessoa tem. Ela olha primeiro para isso e fica feliz, e celebra, fica toda satisfeita, e aí começa, as vozes vêm. As vozes vêm, começa a falar da nossa cabeça, isso não é para você, isso não vai dar certo, você vai se estrepar lá na frente, você vai ter prejuízo, essa pessoa está querendo te enganar, isso está falando é bom demais para ser verdade, enfim, vem aquele monte de vozes que estão gravadas no nosso inconsciente. Isso é tão sério que até hoje, quando a Cora sai de casa, ela fala, mãe, eu escuto você falando, juízo, filha. Juízo, filha. Então, você imagina, assim como uma coisa positiva, e as coisas que eu falei, e que não eram tão positivas porque eu não tinha essa inteligência emocional que eu tenho hoje. E que hoje ela fica polindo ela para poder não fazer com as filhas dela e não repetir o padrão. Então, as vozes, elas vêm falando na nossa cabeça. E poucas vezes a gente escutou na infância que a gente tinha potencial. A gente escutava, nos colocavam, alguns post-its que falavam para a gente do que a gente era menos. Então, é irresponsável, é desorganizada, é burra, enfim, os adjetivos. É preguiçosa, e vi aquele monte de adjetivo ruim. E de tanto que falar aquilo, eu acreditei. Eu acreditei, eu me tornei aquilo. E aí, na hora que vem as dúvidas, aí eu sei que do outro lado está o sucesso. Mas do lado de cá está a segurança. Do lado de cá está tudo que eu conheço. Do lado de cá eu faço todo dia, ela faz tudo sempre igual. E do lado de lá, eu vou ter que aprender a refazer, eu vou ter que aprender a conviver com outras pessoas, eu vou ter que fazer melhor. Estou exigindo de mim relatórios, estou exigindo de mim estrutura. Moça, mas você fez o curso da Cora. Não, mas eu fiz o curso, mas eu ainda não pratiquei. Do lado de cá está a segurança, está a estabilidade, está o CLT, mas do lado de cá está o sucesso. E aí, quando chega aqui, na frente dessa parede, que eu chamo barreira do terror, 95% empaca, ou melhor, 97% empaca. Não tem coragem de ir. As que estão hoje bem-sucedidas, jogaram o chapéu para o outro lado e foram buscar. Furaram com broca esse muro e passaram. Cavaram debaixo do muro e foram. Fizeram salto com vara e pularam. Botaram corda e pularam, mas somente 3% consegue isso. 97% fica do lado da segurança. 97% fica escutando as vozes que falam que aquilo não é para ela, que aquilo não é para você. Você deve desistir. O sucesso é para todos, para todo mundo, mas nem todo mundo está pronto para ser bem-sucedido. E eu acredito que se você já ousou estar aqui, você já está com um mosquitinho te picando, né? Um mosquitinho do opa, tem algo aí que você pode ir além. Eu acredito no seu potencial e você desiste, às vezes você, né, vai até quase encontrar o ouro, como tem a metáfora, e você desiste da mina antes de chegar no final do ouro. E aí, agora eu vou falando, eu vou falando, eu vou falando. Eu sei que muitos de vocês Moto E6 Plus, por favor, feche o áudio. Eu sei que muitos de vocês já se identificaram, já perceberam, já identificaram as vozes que te impedem de ir além. Vocês já entenderam que tem coisas aí impedindo você. E é a sua programação mental, é os 95%. Por isso que somente 3% são bem-sucedidas profissionalmente, pessoalmente, com relacionamentos, e são pessoas ricas. Apenas 3% da população do mundo. Quando você chega na frente do seu muro, você vê os medos, as inseguranças, a instabilidade, a falta de dinheiro para investir, a falta de apoio para te dar uma mãozinha, sabe? Fazer aquela mãozinha assim para você pisar e a pessoa te jogar do outro lado, ou falar, eu pulo com você. Poucos de nós temos as pessoas que acreditam. Hoje eu estava falando com a Nilzete, né? Quem que acreditaria que eu ia ser a primeira dos dois clãs, família de mãe e família de pai, que ia sair para estudar fora
para fazer faculdade que não ia ser de magistério, pedagogia. Eu saí para fazer engenharia mecânica, teoricamente uma formação de meninos. Então, estudei com meninos, trabalhei com meninos ao longo de toda a minha jornada da engenharia. E aí, quantas pessoas acreditariam que eu ia ser bem-sucedida, que eu ia ter um cargo máximo dentro da área que eu escolhi dentro da Petrobras, gerente de qualidade, segurança, meio ambiente, saúde e responsabilidade social? Meu avô ainda continuava brincando, mas você não sabe nem quanto que é os números em polegadas? Para ele, se eu não soubesse polegada, eu não sabia nada. Mas eu já era uma engenheira muito bem-sucedida. Mas eu tive coragem de pular o meu muro, e não foi uma vez nem duas. Então, até quando você vai deixar o muro te impedir de seguir em frente? Até quando o seu medo vai falar mais alto, a sua insegurança, essa sensação de estabilidade que ela não existe. Estabilidade não existe, o Flávio Augusto fala isso maravilhosamente bem. O seu ambiente de trabalho muda, o seu líder muda, você aprende mais, você fica grande dentro do ambiente que é pequeno, você vira um monstro lá dentro e as pessoas tudo pensando pequeno, você destoa daquilo, você se destaca no meio de uma multidão. Você começa a ver que naquele ambiente profissional, salário não está mais valendo a pena, porque o salário financeiro, porque o salário emocional te desgasta. O salário emocional que eles estão te dando, que é destruir as suas emoções, te faz voltar para casa nadinha, um lixinho, moída. Então não basta só dinheiro. A nossa emoção ela tem que estar bem, porque a gente volta para casa para os braços das pessoas que a gente ama, o nosso cônjuge, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos. E a gente precisa olhar para isso, porque na hora que a dor doer profundamente, são essas pessoas que vão nos dar a mão. Elas são os nossos sustento. E isso tudo, né? Esses medos, essa insegurança, essa estabilidade, isso tudo chama paradigmas, ou crenças, ou convicções, ou certezas. São as minhas certezas. Eu gosto muito de dar um exemplo assim, ó, um casal, né, vai lá, se une e casa. A família dela, a mãe dela, só fazia bolo com farinha de trigo fina. A família da mãe dele, né, a mãe dele só fazia bolo com a farinha de trigo Dona Benta. E a mãe dele excomungava a farinha de trigo fina, mas falava um terror, que aqui na minha casa não entra, porque bolo meu ela não vai estragar. Aí um dia ele chega em casa, a mulher começou a fazer um bolo com a farinha de trigo fina. Ele, mas não vai fazer. O bolo vai ficar uma droga. Ela falou, não vai. O bolo até cresce, fica delicioso, mas a programação dele, ele não gosta do cheiro, da maciez, do sabor. E os dois juntos precisam se sentar, combinar e comprar uma nova farinha de trigo, que não seja Dona Benta e que não seja fina. Então, na nossa vida, o tempo todo eu tenho que olhar o que eu estou trazendo aqui na minha quitanda, na minha feira, que são as farinhas de trigo da minha mãe e do meu pai, da minha família de origem, dos meus tios, dos meus avós. O que eu estou trazendo que não está valendo, que não serve, que não está servindo para mim? O que você está levando na sua bagagem que já não te serve mais? E aí vem as vozes, vem as vozes. Eu tenho uma mentorada que ela é filha de pai e mãe concursados. Ela teve muita dificuldade de romper. Ela rompeu com um dos cargos públicos, hoje ela ganha quase 5 vezes mais, mas ela se manteve no outro. Ela fala: Jô, tem algo no meu coração que não deixa. E está tudo certo. Ela já prosperou muito, já abundou muito, já cresceu muito. Ela já fez a mentoria em grupo 2 vezes, fez há 2 anos atrás e fez esse ano de novo, na turma anterior, e ela já fez também a individual. Então ela cresceu muito. Ela mudou muito a mentalidade, mas ela sabe que ainda tem um medo que ela ainda não me revelou e a gente ainda não alcançou ele. E os paradigmas, as crenças, as convicções e as certezas, eles ficam igual um cabo de guerra. Então, de manhã cedo, eu falo, eu vou. Ao longo do dia, eu não fui. Eu levo. Ao longo do dia, eu não levei. Eu faço. Ao longo do dia, eu não fiz. Então, o Bob Proctor, num dos cursos que eu fiz com ele, né, um curso internacional, ele fala assim, ó, pare de falar o que você vai fazer e comece a falar do que você realmente faz ou não faz, porque os resultados não mentem. Então, toda vez que eu quero fazer algo diferente, meu paradigma vai puxar para trás. Ela é a minha certeza. E está lá na minha programação. Eu falo para minha mente, mente, agora a partir de amanhã eu vou andar 12, vou correr 12 quilômetros. Ela sabe que ela não vai. O que está aqui, ó, no fundo, não vai me deixar ir. Toda vez que a gente quer identificar os paradigmas, a gente tem que... Imagina que você fez café, você jogou o pó dentro da água quente. Então, na hora que a gente mexe nos paradigmas, é aquilo ali.
Então, tá tudo assentadinho, eu estou na zona de conforto, deitadinha, quietinha, como diz a Cora, ela gosta muito da metáfora do sapo, estou lá confortável. Aí vem alguém, mexe a colher, então o pó de café mistura tudo. E aí fica o tempo todo, a gente nem percebe, sobe uma borra do café, que é o meu paradigma, e não deixa eu seguir para aquilo que eu tanto desejo. E de novo, né? O que o paradigma faz? Ele tira o equilíbrio da minha roda da vida. A minha programação não deixa eu viver bem nessas 6 áreas aqui, que contexto tem, dentro do contexto tem muitas mais envolvidas. Jô, e como eu mudo um paradigma? Primeiro eu vou te falar como que você construiu os seus paradigmas. Ou por forte impacto emocional, ou por repetição, 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 repetição. Então, de novo, os post-its. Você é distraída, você é irresponsável, você é burra, você é desorganizada, você não vai dar para nada, você não serve para nada. Enfim, o que cada um ouviu, cada um sabe. Cada um sabe. E vai tanto repetindo aquele paradigma, minha mãe me chamava de chorona, fraquinha, doentinha. Então, toda vez, aí medrosa. Então, toda vez que eu ia brincar de qualquer coisa na rua, aquela que joga bola com um chama queimado, outro baleado, né, seja o nome que for, a minha mãe falava, Joanice, é café com leite. A choroninha, a doentinha, a fraquinha, a medrosinha. Todo mundo subia em árvore na roça do vô, mas eu não. A mãe falava, filha, não vai, você é medrosa. Quando eu fiz o Empretec, que é um curso da ONU, que aqui no Brasil quem ministra ele é o Sebrae, eu falei tantas vezes, eu sou medrosa, eu sou calça frouxa, que no final eu fui muito bem sucedida. Eu consegui o bottom, que é um destaque, um dia antes de todo mundo. Mas eles me chamaram lá para conversar. Olha quantas vezes você falou a palavra eu sou medrosa, eu tenho medo, eu sou calça frouxa. Eles fizeram aqueles quadradinhos que depois faz o xizinho, a partir da hora que eles tomaram consciência que eu repetia muito isso. Isso foi em 2015. Isso mudou a minha vida. Eu fui identificar de onde que era a origem disso. E eu descobri. Então, hoje eu falo, eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou destemida e eu sou saudável. O que a artrite reumatoide fez comigo? Me fez ser fraquinha, choroninha, medrosinha, doentinha. Olha o quanto que a programação ela anda com você por muitos anos. Ela dá uma resposta lá na frente, enquanto você não identifica e reprograma isso na sua vida. Quando a gente nasce confiante, destemido. Não tem ninguém que vai falar para a criança, você não vai engatinhar. Ela não sabe nem o que você está falando, ela vai engatinhar. Você não vai ficar em pé no sofá, você não vai andar. Muito pelo contrário, a gente quer que a criança vem, eu te pego, a minha mão. A gente tem incentivo para ousar, para correr riscos, porque a gente pode cair, bater a cabeça, bater a cara, mas a gente tem incentivos. Arrisca, vai lá, não tenha medo, não. Você é corajoso, você sabe, vem, mamãe, papai, tio, tá aqui. Por que hoje a gente não tem mais isso, essa mão, essa confiança, essa certeza de que tem alguém me amparando, me esperando, né? Vai estender a mão se eu tropicar, se eu balongar o meu corpo, fazer de conta que eu vou cair. A criança tem coragem, imaginação, criatividade. Mamãe, eu vou viajar ali com o super-homem. Mamãe, eu vou ali buscar uma criptonita. Mamãe, hoje eu sou o Batman. E eu vou subir nessa parede que eu sou o Homem-Aranha. Aonde que a gente perdeu isso? Eu sou pedagoga. Além de ser formada em engenharia, eu sou formada em matemática e física. Então, se tiver mais pedagogas aí, receba o meu comentário agora com amor. A escola, a educação, ela poda a nossa imaginação. A criança está lá conversando com um coleguinha e construindo. Isso cai na prova. Como é o nome de Dom Pedro I? Só sei, né, o Dom Pedro. Os últimos, só o primeiro mesmo, os últimos nomes eu não sei. E a gente decorava aquilo para fazer prova. A gente decorava nome de rio, nome de relevo, hidrografia. Gente, é tudo inútil, a gente sabe disso. A gente não precisa decorar nada disso. Se eu for viajar e vou conhecer um rio, eu leio sobre aquele rio. Se eu vou conhecer uma montanha na cidade onde eu vou viajar, eu vou conhecer aquela montanha. E a gente é podado, e a criança está lá, viu uma borboleta e está pintando. Opa, para de pintar. Você tem que aprender a tabuada vai cair na prova. A semana passada eu estava estudando MMC e MDC com Valentina, a minha neta mais velha. Eu falei, Cora, para que diacho que a gente estuda isso na vida? Para que a gente estuda isso na vida? Gente, tem um áudio aberto e concorre comigo demais da conta.
prejudica nosso evento. Então, por gentileza, verifica quem está com o áudio aberto. Então, a gente precisa ter consciência disso tudo. E o que muda hoje? Hoje eu incentivo qualquer criança. Hoje eu incentivo. Nem que não seja naquela hora, mas eu falo com ela, só guarda, que daqui a pouco você termina de pintar e você me mostra. Então, infelizmente, a igreja também tirou a nossa imaginação. A igreja também nos limitou. Olha, tem professoras aqui também. Eu sou ruim de química, viu, gente? A Cora também. A Cora pegava recuperação. Isso, nossos traumas são reflexos da exigência. Tem pessoa que tenta ser perfeccionista, porque o pai ou a mãe ou quem ia ajudar com a tarefa falava, não pinta do lado de... Ficou ruim, que é horroroso. Não falava, vamos melhorar esse ar. Né? Então, destruía a gente fazia o ar melhor da vida e destruía. Tudo bem que apague, mas não precisa apagar com palavras pejorativas. Né? A igreja também nos alienou, qualquer uma, gente. A igreja também queria ter poder sobre a gente. E toda vez que eu quero ter poder sobre alguém, eu faço medo, eu intimido. Lá fora está o monstro, olha o boi da cara preta, olha o saci pererê, olha a bula sem cabeça. Então, pelo medo, os pais faziam a gente ficar onde eles queriam. E pelo medo, a igreja fazia eu ficar onde eu queria. Então, a igreja alienou a gente. Ela mutilou a minha imaginação. Eu tinha que saber a regra, como aquela pessoa lá, que se dizia entendido da Bíblia, falava para mim sobre a ótica dele. Toda vez que eu falo a minha certeza, eu estou falando sobre a minha ótica, né? Porque cada padre falava de um jeito. Eu fui assim. Pois é, Lívia, não só você, muitos de nós, né? Cobrado perfeição, perfeccionismo. Então a gente vai se destruindo. Outra coisa, quando as pessoas não me percebem na minha casa, ou a minha mãe fala que eu sou a mais velha, não foi o meu caso, eu já vi muitos mentorados. Aí eu tenho que cuidar dos meus irmãos, eles não podem cair, eles não podem se machucar, nada pode dar errado na minha casa, eu assumo uma responsabilidade muito antecipada. E eu fico perfeccionista porque eu quero que meus irmãos não caiam, não machuca para minha mãe não reclamar comigo. Ou ainda, quando eu preciso agradar muito a minha mãe tem um padrão de exigência muito alto, e eu passo a vida toda tentando agradar a minha mãe, eu fico a boazinha. Vou ser boazinha para todo mundo, vou ser boazinha para o marido, vou ser boazinha no meu trabalho, vou ser boazinha com as amigas, porque eu tenho medo de perder o amor da mãe, eu fico com medo de perder o amor de todo mundo. Então, a gente tem que encontrar isso para poder a gente conseguir mudar. A gente tem que identificar, a gente tem que mudar, né? Essa programação da gente. Enquanto a gente não muda isso, a nossa autoimagem está distorcida. Uma pergunta que eu faço com frequência para os meus mentorados é assim, ó: quantos de vocês têm se olhado no espelho? Deus fala no segundo mandamento, né? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo é ama o próximo como a ti mesmo. Então, se eu falar agora assim, ó, Mariane, eu quero amar você. Você tem se amado bem, Mariane? Você vai me ensinar eu amar você direitinho? Ou você está largando você de lado? Você é a última da vez, primeiro é o outro, e é você por último. Você é o fim, né? O fim da fila. A maioria de nós, quando estamos com a nossa autoimagem distorcida, a gente não sabe o nosso valor. A gente não se valoriza e por isso a gente aceita menos do que a gente merece. Ninguém nasceu para não ser bem-sucedido. Se no tempo que dinheiro era de papel, a gente já conseguia todo mundo ter valor financeiro, imagina hoje. Então o valor, ele não é do dinheiro, o valor é da minha essência. O quanto eu olho lá para trás, eu era validada, valorizada. Na minha casa nós éramos 4. A mais velha tomou uma queda 15 dias antes de eu nascer e ela deu problema de convulsão. E eu nasci no olho desse furacão. Então, minha mãe estava totalmente prestando atenção para minha irmã mais velha. Aí nasce o meu terceiro irmão, que é um em cutícula comigo, era com ele que eu tomei todas as surras da vida. Mas ele era o cão de caçolão chupando manga, ele vendia terreno na lua. Ele fez manhã assinar uma declaração para a escola que ele podia fazer uma viagem com uma turma lá, que ele não estava autorizado por manhã. Quando manhã acordou, o estrago já estava feito. E a mais nova, que é a Nilzete, que nasce 10 anos depois. Então, eu era a perfeitinha,
Eu era mais estudiosa, eu era mais inteligente, eu era que não perdia nota, eu era que não corria na rua, eu era que dormia 8, 8h30, que acordava 5 horas para natação, da natação eu ia para a escola, da escola da datilografia para o inglês. Eu era perfeitinha. E aí eu comecei a perceber que a minha mãe, ela me elogiava, me validava, me valorizava toda vez que eu estava sendo bem-sucedida. Esse resultado disso, eu virei fazedora. Eu adquiri um sabotador de fazer, 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 fazer e me tornar incansável, porque a minha mãe só me via quando falava: nossa, olha o que Joenice fez, nossa, olha o que Joenice fez, olha as notas de Joenice. E aí eu comecei a gostar daquilo. Opa, uma tem um colo por causa disso, o outro tem atenção por causa daquilo. Eu já descobri como é que eu vou chamar atenção. Então a gente acaba perdendo o nosso amor próprio. E quando a gente volta para esse movimento, porque toda criança de 2, 3, 4 anos, ela se olha no espelho, ela se beija, ela sorri, ela se ama, ela gosta daquilo que ela vê no espelho. Por que que a gente começa a olhar para procurar rugas, espinhas, manchas, flacidez? Por que que a gente não olha nos nossos olhos e fala: Joenice, eu amo você. Eu aprovo você, eu valido você, eu aceito você. Por que que a gente não tem esse hábito? Ah, mas se destruir, eu sou destrambelhada mesmo. Ah, eu sou doida. Ah, eu sou Os adjetivos pejorativos que pregaram na gente na infância estão ali, todos, facinhos, facinhos. E aí é uma decisão nossa, dar um chega e arrancar isso fora. Porque senão eu vou fazer todo o curso do mundo e não vou me sentir pronta, preparada. Vou sentir medo, vou me sentir insegura, porque as vozes falam que não é para mim, que eu não vou chegar ali, que eu não vou ser bem-sucedida. Eu sou filha de pescador, neta de pescador com costureira. Quem imaginava? Quem imaginava eu ser bem-sucedida? Ninguém. Então, não tem que vir do outro. Eu, com 18, 19 anos, saí da casa dos meus pais para morar 1.200 longe de casa, sem eu nunca ter saído de casa, a não ser de Juazeiro para Petrolina. Eu nunca tinha viajado na vida para lugar nenhum. E eu ousei. Eu queria engenharia mecânica, não consegui passar na Federal da Bahia. Em Minas, tinha 23 faculdades de engenharia. Não sei de onde que eu tinha tanta coragem. Porque hoje eu tenho e eu sei, mas naquele tempo eu tinha e eu não sabia. Então, eu não deixei as vozes falar. Como que você vai morar tão longe? Você nunca saiu de casa. Ah, não vai dar certo. Primeiro semestre e volta. E eu vinha para Minas para só voltar para casa 6 meses depois. Eu não tinha direito de voltar. Era muito longe. Era muito longe. Deixa eu ver os comentários de vocês. Gratidão, lembrando, vivendo. Parabéns, obrigada, Magda. Então, a gente tem que começar a se amar. Quando eu olho no espelho e eu vejo a minha imagem real, com todos os meus poderes e potenciais, aí ninguém me segura. Aí ninguém me segura. Então, muitos de nós estão precisando fazer apenas esse exercício de olhar de novo para a nossa essência. Apenas isso. Tirar a autoimagem distorcida e me ver na minha essência, do jeito que eu sou, pelos planos, pelos projetos de Deus. E aí, como eu já falei, né, toda essa programação fica registrada no meu inconsciente ou subconsciente, no fundo, né, da chaleira do café lá. O pó está todo aqui embaixo. O que eu vi, o que eu vi, o que eu senti, o que eu cheirei, o que eu provei. Tá com o cheiro do bolo da minha avó. Uau, que delícia, esse bolo me lembra, né? E mais o que eu vi, senti. Só que a maioria dessas coisas eu não lembro. Está lá embaixo no iceberg. E só quando a gente começa a olhar para dentro disso, que eu começo a tratar isso aqui, aí o combustível do meu foguete vai ser combustível da NASA. E não vai ter ninguém que vai cuspir, botar álcool, vai botar biodiesel, nada, GLV, sei lá, aquele gás, nada. O meu foguete vai voar com combustível da NASA. E aqui está os benditos 95%. Foi entrando, foi entrando. Hoje em dia eu falo assim, ó, agora eu já sei porque que a muleira da gente nasce aberta. Porque a gente vai ouvindo tudo do pai, da mãe, dos avós, da família toda. E mais a escola, e mais a igreja, e todos os meios sociais onde eu convivi. E vai absorvendo aquilo.
E é isso que está os 95%. E é aí que a gente precisa mexer nessa bendita borra de café, né? Esses 95% nos governam até a gente tomar consciência dele. Até eu falar para ele quem é que manda, quem que está no controle. A gente é marionete. A gente fala que vai fazer diferente. Vocês sabem disso. Amanhã eu vou, segunda-feira eu vou, mês que vem eu vou, ano que vem eu vou, ano novo eu vou. Está chegando o primeiro semestre. A maioria das pessoas não fizeram o que falaram que fizeram no início do ano. Então, o que diferencia as pessoas bem-sucedidas das não tão bem-sucedidas ou as mal-sucedidas? Duas coisas. As bem-sucedidas, na hora que ela tem uma ideia, ela não questiona, ela não pestaneja, ela não ouve as vozes. Ela fala, eu vou, e eu vou, e eu vou. Eu conto 2 exemplos da Coralina. Quando ela foi fazer terapia ocupacional, meu marido fez isso. Ele ia dar para ela um caminhão que ia alugar e pagar para ela 6.000 por mês para ela não fazer terapia ocupacional. Ela falou, pai, eu vou. Quando ela fez o primeiro semestre, a gente trabalhava em Fortaleza, na Petrobras lá. Ela falou, pai e mãe, eu nasci para CTO. Então não teve nada que fizesse a Cora desistir. E nós dois, engenheiros mecânicos, não sabia como que ajudar aquela menina que fazia terapia, que se ocupava com alguma coisa que eu não sabia com o quê, que Coralina ia se ocupar. Terapia o quê, menina ocupacional? E se ocupa com o quê? Então a gente demorou a entender, né? E o segundo momento foi quando, no ano de 2022, ela foi palestrante de um congresso e voltou e falou comigo, Lucas, vamos organizar que eu vou fazer um seminário, um simpósio, né? Um simpósio em outubro, era maio, e ela queria fazer esse outubro. É claro que a gente saiu do corpo, falou, não, gente, eu vou fazer. Desistir, vocês não vão me fazer desistir. Eu quero que vocês dois me ajudem. E a gente caiu para dentro com ela. Então, poucas pessoas têm essa ousadia da Cora. Normalmente, quando dói, a gente tira a mão. Quando dá medo, a gente para. Quando eu estou insegura, eu saio fora. E até quando? Até quando eu vou desistir dos meus planos? Não existe pessoas mal-sucedidas, existem pessoas que desistiram dos sonhos. Deixa eu ver quem falou aqui com a gente. Alessandra, saí de Belém do Pará aos 24 anos de idade. Acabando de terminar a faculdade de terapia ocupacional, fui morar no Macapá. Havia passado no concurso público. Casei, estou morando atualmente em São José. Fiquei um tempo sem atuar como terapeuta ocupacional. Seja bem-vinda, sua profissão está no auge, né? Eu falo com a Cora que eu posso matar um mico-leão-dourado hoje, mas eu não posso matar uma terapeuta ocupacional. É crime inafiançável. E não só a terapeuta ocupacional, as pedagogas. Me alegra muito o coração ver o papel que as pedagogas têm hoje dentro da escola. Hoje elas são reconhecidas, hoje elas são valorizadas, só não é valorizada aquelas que não se valoriza, não se autovaloriza e estão com a autoimagem distorcida, né? Mas as que se posicionam, elas se valorizam. A Claudete foi mentorada nossa da última turma, ela se aposenta agora em julho, né? No segundo semestre ela vai estar aposentada. E ela fez a mentoria, a gente fez o plano de carreira, a gente estruturou o Instagram dela, ela já está com lista para começar a atender quando ela se aposentar, e ela não acreditava nela. Então, gente, é lindo demais quando a pessoa tira a venda dos olhos, porque até então a gente enxerga com o olhar do outro, com o julgamento do outro. Quando eu começo a olhar com os meus próprios olhos, a coisa muda. Hoje trabalho na PAI São José dos Campos. Eu vou te ver trabalhando num lugar muito melhor do que a PAI. Tá? Eu tenho várias histórias de mentoradas que saiu da PAI e tem seu consultório ou trabalha como parceiras, ganhando 5 vezes mais, pelo menos, do que ganha hoje na APAI. Né? Então, você tem potencial, acredite nisso e vai-te embora com a sua profissão, que ela é muito linda. Você tem muitas pessoas para ajudar. Bom, vamos seguir. E aí, o que eu vejo as pessoas, do modo geral, fazendo? As pessoas olham para os resultados delas e falam, começa a pensar, não consegui, não vou dar conta, está muito ruim, e começa a pensar coisas ruins. Quando eu começo a pensar coisas ruins, isso vibra no meu corpo. Eu tenho sentimentos, eu tenho emoções de tristeza, de frustração, de raiva, às vezes ira, e aí eu começo a agir. E normalmente eu ajo ou trabalhando mais para trazer mais dinheiro, ou, enfim, tem várias ações, mas eu não consigo agir da forma certa para mudar esse resultado. Toda vez que eu parto na minha roda da vida, do meu resultado, para pensar, sentir e agir, o resultado continua frustrante e decepcionante. Eu posso ter o autoconhecimento que for, eu posso estudar, 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 vou ter baixo desempenho, baixo desempenho, baixo desempenho.
E o resultado é frustração, confusão e dúvidas. Eu recebo mentoradas assim todos os dias. Eu faço sessões com alguma pessoa. E olha o que acontece aqui. Eu gosto muito dessa escala das emoções. Quando a pessoa está lá nessa situação aqui, de frustração, confusão e dúvida, ela está com raiva, ela está com medo, então ela está com vergonha dos resultados dela, que ela sabia que podia ser melhor, ela está com culpa, ela está com apatia, está com tristeza, está com medos, está com raiva. E toda vez que eu estou nesse lugar, eu estou com esses sentimentos, eu falo que a gente está com o coração fechadinho, ó, o coração está fechadinho. Eu não estou aberta para as novas possibilidades. Eu não estou aberta para as coisas que acontecem na minha vida. E aí, a partir da hora que eu começo a ter coragem, aí meu peito abre. Opa, eu estou com coragem. Então, quando eu estou com coragem, eu estou aberta para o novo. Quem está aqui está com coragem. Quem começa uma mentoria, aceita um mentor, aceita um guia para se libertar das amarras, está com coragem. Então, tudo começa com um pequeno passo da coragem. E eu sei que muitas pessoas não entram na mentoria individual ou em grupo porque têm medo, porque estão inseguras, porque estão tristes, porque, enfim. Ah, Jô, estou ansiosa, estou deprê, tô... As pessoas estão usando muito a química da farmácia, sendo que a química da farmácia foi construída, elaborada, formulada a partir da nossa química interna. Ah, esse movimento dessa pessoa produz dopamina, e quando ela produz dopamina, ela fica assim, que remedinho que eu ponho lá no cérebro dela, que mexe uma chavinha, e ela produz dopamina assim, rapidinho. Todo mundo quer tudo rápido, igual a mensagem do WhatsApp, virou uma chave. E as pessoas estão se intoxicando, em vez de olhar para isso aqui, ó. Em vez de olhar para como que tá minhas emoções. Eu estou em contração ou eu estou em expansão? Como que eu estou? De verdade. E olha o que isso significa na vida da gente, isso eu estudo na mentoria. Essa imagem não ficou tão boa, a próxima eu vou melhorar. Ou eu estou no amor e na alegria, ou eu estou vivendo na tristeza, na raiva, e, consequentemente, eu estou hesitando de tudo. Eu estou com medo de tudo. Ou eu estou vivendo no carinho, no entusiasmo, às vezes pode até haver uma estranheza, ou eu estou com pesar, estou com desgosto e estou com medo. Ou eu estou satisfeita, divertida, às vezes perplexa com alguma coisa, ou eu estou com culpa, frustração e susto, pavor, pânico. Então, aonde que eu estou vivendo a minha vida? Aonde que eu estou ficando mais tempo na roda das minhas emoções? Quando eu olho para o meu dia, 16 horas acordadas, eu fico mais tempo no amor ou na tristeza? Eu fico mais tempo na satisfação ou na insatisfação? Aonde que eu estou vibrando mais? Se a gente conseguisse falar, sabe uma água de um lago que está paradinha? E a gente falasse, amor, e a água do lago fizesse assim. Eu faço ódio! E a água do mar vibrasse, do lago vibrasse. É isso que as emoções fazem comigo. Então, quando eu estou cheia de amor, sabe quando você gosta de chegar perto de uma pessoa porque ela é amorosa, porque ela é bacana, porque ela tem um papo divertido, porque ela é agradável? Aí tem outra que você não quer chegar perto, está sempre reclamando, criticando, resmungando, amargurada. Isso é energia que a pessoa tem. A nossa energia, ela sai e ela vai em um raio de muitos metros. É por isso que fala assim, ó, você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Uma pessoa que está vivendo triste, culpada, com raiva, com medo, insegura, ela atrai pessoas para fortalecer isso e ela atrai situações para dar certeza para ela. Tá vendo que não era para eu fazer mesmo? Tá vendo que eu estava com medo? Tá vendo que eu estava insegura? Enquanto que a pessoa que vive no amor, na alegria, na expansão, ela encontra pessoas que do nada estende a mão e ajuda ela, que do nada aparece uma oportunidade. E aí, onde você está vibrando mais tempo no seu dia? Das 16 horas acordada. Quando você vai dormir e a sua vida é você e você mesma. Enquanto eu estou trabalhando, eu estou movida, movida, movida. Mas na hora que eu deito e que eu vou me resolver comigo e com o Criador, com Deus, o ser de luz, eu sou angustiada, frustrada, ou eu sou calmaria, eu sou gratidão. Quer ver uma coisa? Que eu falo de escassez e abundância? A pessoa escassa, emocionalmente, ela levanta reclamando. Dormi pouco, não dormi nada, não dormi o suficiente, aqui noite de cão. Ela põe o pé no chão, ela reclama do chão, ela reclama do chinelo, ela reclama da escova, ela reclama do banho, ela reclama da toalha, ela reclama do sabonete, ela reclama do café, ela reclama do pão, ela reclama que tem pouca roupa, que tem pouco calçado.
assim, ó, de manhã. A pessoa já afastou Deus dela, assim, ó, mas muitas horas, porque Deus não quer ficar perto disso. Não quer. Imagina quem quer. Tem hora que nem a gente se aguenta quando a gente tá chato assim. Agora imagina a outra que já levanta e fala: "Obrigada, Deus, sou grata, olha o passarinho. Ô Deus, não dormi tão bem não, mas a próxima noite eu tenho certeza que o Senhor vai me guiar, eu vou dormir melhor. Eu vou tomar um chá, vou estimular menos com as redes sociais, não vou trazer o celular, vou desligar o celular, não vou ligar a TV", e você vai conversando com Deus, você vai agradecendo: "Ô Pai do céu, estou precisando me comprar uma sandália, hein? Essa aqui já passou da hora". Em vez de reclamar, você vai agradecendo o que você tem, você vai pedindo para Deus, para o Criador, para o ser de luz, para o Espírito Santo, para Jesus, para quem for a sua oração, para quem for a sua oração. E isso muda tudo na nossa vida, isso muda tudo. Quanto mais eu sou grata, pessoas gratas são mais felizes, mais realizadas, atraem mais bênção, atraem mais coisas boas. Pessoas, ao contrário da graça, né, as pessoas ingratas, elas vão atrair mais coisas para elas falarem. Aí, ó, nada dá certo. Tem uma passagem bíblica que fala assim, ó, e muita pessoa julga errado essa passagem. Para quem tem, muito mais lhe será dado. Para quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Que desgrama de Deus é esse? Para quem tem gratidão, muito mais lhe será dado. Para quem não tem gratidão, até o que tem lhe será tirado. Então, até isso, a gente começa a observar a Bíblia, a inteligência emocional dentro da Bíblia, a nossa percepção de tudo que minha avó lia do Apocalipse, fazia medo daqueles bichos de 7 cabeças. Hoje eu vejo com outros olhos, eu faço um estudo bíblico, um devocional com mais serenidade, com mais prestando mais atenção. A pessoa que escreveu aquilo escreveu há 2000 anos atrás. Ela não sabia a comunicação de hoje. O que que esses bichos de luz? Avião? Porque naquele tempo não tinha avião, só sabia que era um bicho que voava e tinha luz. Então, a gente começa a interpretar, e aí os nossos pais e avós, somente nossos avós, eles vieram dessa cultura, da intimidação, do medo que segurava a gente e continha a gente pela força do medo. Consequentemente, eu me torno uma pessoa medrosa, intimidada, insegura, temerosa. Hoje você sobe em árvore? Subo, mas eu peço mão, eu peço ajuda. A Cora, a meu esposo, a meu genro, eu peço ajuda. Porque quando eu estou lá, eu não ando de cavalo, gente. Eu ando, mas morro de medo. Por quê? Eu falo com meu esposo, é muito alto aqui em cima. É muito alto. Eu falo, se eu cair daqui, a queda é grande. Ele fala, vai, te deu o cavalo mansinho, vai brincar, vai andar. Então, eu preciso de alguém que me dê a mão em algumas coisas na minha vida por causa da minha programação. Então, eu não era para nada daquilo. E vocês? O que que intimida? O que tem te causado medo? O que tem te paralisado? Te intimidado? Eu gosto muito de trabalhar isso aqui na mentoria, que é a tabela periódica das emoções, né? Então, quando eu estou no amor, quais são os outros sentimentos que eu tenho? Eu tenho empatia, eu tenho serenidade, eu tenho ternura, tenho compaixão, tenho compreensão, tenho confiança, tenho gratidão. Olha quando eu estou na alegria, olha quando eu estou na raiva, mau humor, rebeldia, má resposta, ignorância, estupidez, arrogância, prepotência, rancor, hostilidade, ódio. Olha quanta coisa ruim. Quando eu estou na tristeza, eu me aborreço, eu estou na solidão, tenho desamparo, culpa, tenho angústia, melancolia. Essa pessoa está dormindo e acordando triste, ansiosa. O medo causa melancolia, a tristeza causa melancolia, a incerteza causa melancolia. Mas eu estou sempre com medo, insegura, atendendo a expectativa de outra pessoa, porque eu quero, mas o outro falou que não vai, não arrisque. Não tem nada na vida que não tenha risco. Uma gravidez, para quem é mãe, tem risco. A gente corre risco da hora que engravida até a hora que pare. Não tem hora que a gente não tem risco. Tudo na vida é um risco. Atravessar a rua é um risco. Não tem nada que não tem perigo, que não tem riscos. Deixa eu ler o que vocês andaram conversando aqui, porque eu gosto de falar com vocês. Já que vocês não levantam a mão para falar. Paloma, Teó, da Pai Pomerode. Olha, vamos sair disso. Alessandra, já teve vontade de abrir consultório, atualmente não pretendo, e você tem que entender se a gente é dona ou se a gente quer trabalhar como parceira. E está tudo certo, ganha tanto quanto, sem ter tanto problemas, né? Tantas preocupações. E dívidas também, verdade. Desculpe, tenho que sair, pois estou de plantão. Tranquilo, Magda. Aí a Alessandra falou que foi morar no Amapá, longe da família, viajou de navio, não desistiu,
Que legal, continuou fazendo os cursos dela, olha, na Unicamp, quero aprender a ser assim, e vai aprender. Ô, Natiane, assim, ó, eu não era essa pessoa, a Cora não era essa pessoa, a gente se tornou essa pessoa quando a gente começou a ter consciência da gente. E aí, toda vez que vocês querem chegar em algum lugar que vocês chamam de bem-sucedido, para algumas pessoas, bem-sucedido é ter uma casa, outros é ter casa e carro, outros é ter casa, carro e fazer viagem. Então, cada um dentro do seu conceito do que é ser bem-sucedido. Quando você está nos seus resultados atuais, você está numa energia mais baixa. Não estou falando que está 20, 30, 40, mas está numa energia mais baixa. Quando você quer chegar aqui na pessoa bem-sucedida, a Joenice bem-sucedida, né? Alessandra bem-sucedida, Magda bem-sucedida, eu preciso elevar o meu nível de energia. Eu preciso expandir. E eu só consigo fazer isso tirando as vendas dos olhos para me ver exatamente do que eu tenho medo, o que me para. E aí, a pergunta que a gente tem que fazer toda hora é: eu vou sair daqui para ir para lá, para o meu objetivo? Vão surgir paradigmas, medo, insegurança, trava, não ser validada e tererê, tarará. Mas eu tenho que tomar uma decisão comprometida, como eu, com 18, 19 anos, vim parar em Minas, 1.200 quilômetros longe de casa. Atravessei a Bahia inteira, Juazeiro, Conquista, viajei mais 2 cidades para chegar em Governador Valadares, onde eu fiz faculdade. Eu tomei uma decisão quando eu não tinha juízo na minha vida. E quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Quando eu olho para trás, a Joenice lá de 2016, 17, eu nem imaginava que eu ia ser palestrante, mentora, nada disso. Mas quando eu decidi ser, eu tive que me posicionar, eu tive que mudar. Eu não gosto de fazer vídeo para o Instagram, eu não gosto, mas eu faço. Porque se vocês não me verem lá, vocês não me conhecem. Vocês veem que normalmente quando eu faço a live com Cora, ela assume o comando do microfone se eu não pedir, se eu não interceder, ela não me deixa falar de novo. Ela tem um perfil comportamental quase que 100% influente, e eu tenho um dominante influente. Na mentoria vocês entendem muito disso. O dominante ele é mais decidido, mas ele tem mais emoção da raiva. O influente é o mais comunicativo, é mais persuasivo, é mais alegre, é mais confiante. E a Cora é 100% confiança. Ela tem aquilo, aquela alegria nata dela. Então eu deixo, vou fazendo as perguntas e vou deixando ela responder. Mas eu faço live sozinha pelo menos 2 vezes por semana. Jô, você se sente confortável? Não, eu não gosto da live do Instagram, porque eu não vejo vocês. Nem sempre eu consigo ver o comentário de vocês. Eu gosto do YouTube ou amo o Zoom, porque o Zoom eu posso ver, eu posso ler, eu posso escutar. Eu tenho mais conexão com vocês. Aqui eu me sinto à vontade, na minha praia, mas lá no Instagram eu não me sinto confortável. Mas eu vou. Antes eu tinha medo do julgamento. Aí vão escutar, vão falar. Alguém vai falar que eu estou falando errado. Alguém vai falar que. Estou nem aí hoje. Pode falar o que quiser. Quando eu falo de estabilidade, tem gente que fala, sou irresponsável. Você sabe o que é uma mãe de família sair do emprego CLT? Eu falo, sei. Eu e meu esposo largamos a Petrobras. A minha filha largou o CLT dentro da Unimed. Eu sei. Em 2013, quando eu e meu esposo largamos a Petrobras, nós faturávamos, nós recebíamos na conta, bonitinho, os dois juntos, somados, R$ 51 mil. Há 10 anos atrás. Eu sei o que é sair da zona de conforto. Eu sei. Eu sei plenamente o que foi que eu fiz. Mas eu fui buscar outro salário. Na época eu tinha salário financeiro, mas eu não tinha saúde emocional. Eu não tinha um salário emocional. Era uma gincana aquilo lá. Eu trabalhava 15 horas por dia. Eu dormia com o Nextel e o celular debaixo do meu travesseiro. Isso não é vida. Isso não é vida. Então, cada um sabe o que quer. Cada um sabe o que quer para a sua vida. E aí eu fui começar uma nova carreira, que foi essa longa carreira aqui de educadora, mentora, né? E buscar pessoas para o autodesenvolvimento, para aí sim a gente faz um plano de carreira e o foguetinho vai embora. O correto, quando a gente muda a nossa mentalidade, lembra que lá atrás a gente partiu do resultado. O correto é partir do pensamento. A partir da hora que eu penso confiante, que eu derrubo toda aquela comunicação e eu rasgo, né? Eu arranco de mim e rasgo todos aqueles post-its, aquelas tarjas, aqueles selos que colocaram em mim. Quando eu destruo isso, aí eu parto do pensamento. Já que está tudo lá na memória inconsciente, como que funciona para eu mudar uma programação do inconsciente?
eu tenho que pensar, eu tenho que sentir e o meu corpo tem que vibrar. Toda vez que eu penso em uma coisa ruim, que eu penso em algum lugar que eu não quero ir, em uma pessoa que eu não gosto de me relacionar, ou do emprego ruim, que cada um de vocês sabe onde vocês estão, sabe que, ai, meu Deus, que vontade de não ir. Então, aquilo ali é hemocentizar. Quando eu sinto medo, taquicardia, rancor, angústia, isso eu estou hemocentizando. Então, o que eu tenho que fazer é pensar na profissional que eu quero ser, sentir e deixar essa emoção percorrer o meu corpo. Hemocentizar. Aí, eu vou fazer um plano de ação, um plano de carreira, e eu vou seguir. Porque o meu subconsciente, ele já entendeu que aquilo é a verdade. Ele já entendeu que existe um caminho, ele já entendeu que existe um passo. Eu já aprendi a fazer esse passo a passo. Não adianta eu escrever um plano de ação, um plano de carreira, um plano de negócio, se eu não mudar o mindset. Eu não vou acreditar. Na primeira coisa que aconteceu, eu desisto. E eu não vou ser mal-sucedido, eu vou ser desistente, desistente e desistente. Eu já desisti de muitas coisas. Hoje eu não desisto. Hoje eu faço live com um. Hoje eu faço masterclass com um. Hoje eu faço com quantos estiverem aqui. Hoje eu faço a mentoria, que seria em grupo, se só entrar um, eu faço com um. Não é o caso, né? Já tem gente até que já pediu para pagar antes mesmo da masterclass de hoje. Já conversou comigo e já estava pedindo o link. Não é o caso hoje, mas eu já fui essa pessoa. Hoje eu limito o número de pessoas porque eu quero dar assistência para o grupo. Eu quero poder ter tempo de responder cada uma no grupo ou no individual. Então, a gente muda o pensamento para mudar a programação por meio do sentimento. Aí os resultados vão ser sempre bem-sucedidos. Eu tenho uma mentorada, ela está agora na 5ª sessão, mas quando a gente começou, ela estava trabalhando 73 horas, não é 73 atendimentos, 73 horas de trabalho, de 7 às 9 e o sábado de manhãzinha, não sei se 8, até às 15 horas. A gente não tinha horário de fazer a mentoria, para vocês terem ideia. A gente fazia sábado, depois que ela terminava o último atendimento. Hoje ela está com 40 atendimentos e faturando 3 vezes mais. Nós estamos na 5ª sessão. Então é sobre isso. Na hora que ela viu o potencial dela, ela falou: ninguém me segura. Ninguém me segura. É sobre isso, gente. É sobre a gente descobrir o nosso valor. Dentro de cada um de nós, de mim, de cada um de vocês, existe uma versão 10 vezes melhor do que nós somos hoje. Tem um cientista que ele fala que Deus deu mais competências e habilidades para nós do que nós vamos ser capazes de usar a vida inteira. Então, eu sempre pergunto assim, ó, imagina que Deus te entregou 3 sabonetinhos que são os seus talentos. Você quer, na hora que Jesus voltar, entregar os seus talentos na caixa, na embalagem? Ou você quer falar: oh, Deus, está fininho assim, ó, porque foi tanto que eu usei, olha a multidão de pessoas que eu atendi, olha a quantidade de pais que eu mudei a casa deles, porque eu recebi aquele filho deles e eu atendi. Olha a quantidade de mãezinha que trouxe a criança aflita, achando que o filho dela nunca ia falar, nunca ia andar, e eu contribuí. Olha a crise que viveram essa família por causa do mau comportamento dessa criança, o comportamento inadequado, e eu conduzi por meio das minhas terapias, por meio dos meus tratamentos, e hoje, olha o lar harmônico. Pais que não saem para viver o social, porque o filho se descompensa, e hoje está lá brincando no parquinho, saindo para aniversários. Então, vocês têm um legado muito grande. E quem que vocês querem ser perante Jesus? Entregar o sabonete inteiro embalado ou aquele bem fininho que a gente nem consegue mais pegar, que escorrega e derrete na mão da gente? Então, a gente tem que tomar essa decisão, porque Deus nos deu os talentos e a gente vai ouvindo as vozes. Nossa, você pintava tão bem na infância, por que você não pinta mais? Suas pinturas são horríveis, para de pintar. E você foi ouvindo coisa que foi te deixando menos. Hoje você não confia em você por causa da voz do outro. Fala para você, chega de ser a boazinha, chega de dar sim para todo mundo e não para mim. Chega! Enquanto a minha imagem estava distorcida, sim, 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 não, 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 sim, 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 não, não, não. Quando eu descobri o meu valor, o que, que eu queria, o que, que era melhor para mim, hoje o não vai ser seu, porque o sim é meu. Chega, não precisa ser boazinha para ninguém, não.
Eu não vim no mundo para ser boazinha para todo mundo, eu vim para ser boazinha comigo. E eu vou dizendo sim para os outros, eu vou me mutilando emocionalmente, vou ficando frustrada, não tenho tempo para nada. Já fui uma pessoa que não fazia unha, que não cuidava do cabelo. Achava desnecessário, gente. Dormir de tarde? Perda de tempo. Tanta coisa que eu subjugava, porque eu tinha que trabalhar, 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 fazer, 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 porque eu criei uma programação que a fazedora, a mãe achava bonitinho. Chega disso. Vocês podem ser 10 vezes melhor e não é ser o que o pai, a mãe, o professor quis de você, é ser quem você quer ser de verdade. Chega de querer ser o que o outro quer que você seja. Chega, mas chega mesmo. Se a gente não dá um basta, a gente vai ser isso a vida inteira. É isso aí, estou quase desistindo da minha clínica de intervenção precoce. Faz isso não, Zélia, pelo amor de Deus, depois eu vou conversar com você. Isso não entrega, não! Não consigo ver um terapeuta desistindo, não. Você não vai ser derrotada. Nazaré, não estou ouvindo nada. Tem algum problema porque vejo tudo, mas não escuto. Gente, é só a Nazaré que não está escutando? Estou nessa fase, Jô, então tem pessoas me ouvindo. Ah, essa Márcia, ela está me adiando, ó. Está me adiando. É porque ela mora longe, ela mora perto da Core, longe de mim. Já era para eu ter pego ela no laço há muito tempo. Márcia, você não vai continuar nisso. Obrigada, Alessandra. Então, o áudio tá bom. Quem reclamou do áudio, sai, entra novamente, configura seu áudio, já entra liberando ele, tá bom? Para você conseguir escutar. Aqui o som tá normal. Olha, Márcia se matando de rir. Vou te pegar hoje, você vai ver. E aí, ó, eu e Cora. Sim. Opa, alguém quer falar? Oi, meu filho! Opa, Marcos Barreto Sobral, o áudio tá aberto. Obrigada. E eu e Cora, o plano era fazer essa mentoria 4 vezes ao ano. A gente não tem conseguido. Então, a gente começou uma em janeiro e só está começando a outra agora praticamente em junho, quase terminando o primeiro semestre. Por incompatibilidade de agendas, né? E eu falo que os compromissos de vó, né? Que às vezes me consomem muito tempo, eu vou para lá e fico muito tempo, me fizeram distanciar dessa nova turma. Mas nós queremos estender a mão para toda terapeuta que deseja crescer, se desenvolver e sair, quebrar o muro da barreira do terror, medo, insegurança, certeza, chutar o pau dessa barraca e montar a sua verdadeira barraca. E aí eu vou apresentar para vocês agora a mentoria Mapa da Ação. Eu não coloquei aqui na apresentação, porque normalmente a gente coloca ela só aí em grupo. Existe a mentoria individual, é personalizada, e os encontros são ou comigo ou com Cora, tem uma jornada que a gente prepara, de acordo com a sua necessidade, e são 10 sessões, e todo mundo que compra a mentoria individual ganha o acesso à mentoria em grupo. Quem entrar nessa turma vai ver lá vários mentorados que não estão nem aqui, mas que são mentorados que automaticamente eles ganham acesso. Tem uns que não fazem, mas os que fazem têm um crescimento extraordinário. É muito rápido o crescimento quando faz o individual e reforça no em grupo. Quem faz em grupo, quando vai para o individual, eu dou um desconto relativo a todos os relatórios que já estão inclusos agora aqui na mentoria em grupo. Então, vamos lá. É um mapa, como eu falei, eu e a Cora percorremos um caminho neural, neurológico, com todo o nosso conhecimento, e que aí a gente vai trazendo a prática com a mudança de mentalidade. E por isso que a gente chama isso de mapa. A gente fala que é para terapeutas infantis que já não aceitam mais a zona de conforto, já não aceitam mais o medo, a insegurança, já não aceitam mais o muro, querem pular o muro, querem sobrevoar o muro, querem furar o muro, querem passar para o lado de lá com segurança, porque para ser bem-sucedido não quer dizer que eu vou para o lado de lá sem segurança, eu vou com segurança. Terapeutas infantis que a grande maioria faturam menos que 10K, mas se você já faturar mais, a gente vai buscar sempre você dobrar pelo menos o seu faturamento. Tem dificuldade de lidar com dinheiro, tem dificuldade de dizer não, tem dificuldade de lidar com as suas emoções, não reconhece as suas emoções, não reconhece os seus medos e inseguranças, não sabe quais são os seus paradigmas, não sabe quais são os seus pontos fortes, quais são os seus valores, qual é o seu potencial. Né? E os relatórios vão descrever isso de forma clara. Da mesma forma que vocês fazem a mudança de comportamento das crianças, eu e Cora fazer uma mudança de comportamento de vocês, para que vocês ascendam, né?
que tem esse crescimento acelerado, crescer na profissão sendo valorizado e reconhecido como ser humano, não é só financeiro, é valor humano, não aceitar menos do que você merece, inclusive na comunicação. A pessoa que te distrata é porque você deu permissão para ela te distratar, e normalmente quem foi distratado na infância é um distratador agora, né? Ou a pessoa que foi muito humilhada na infância se permite ser humilhada e menos valia agora. A pessoa que não tinha valor nenhum na sua casa, ela costuma aceitar o menos valor aonde ela está. Ela não tinha ela não recebia o salário emocional, atenção de pai, de mãe, ela agora aceita relacionamentos profissionais e conjugais em que ela não é valorizada, não é pertencente, não é importante. Então, você descobrir o que está te tirando do que Deus quer que você seja. Clareza e objetividade na tomada de decisão, não quero que ninguém haja de forma nenhuma, de forma irresponsável, e aprender a se posicionar sem medo. Quando a sua autoimagem estiver construída, você vai aprender a se desenvolver, responder e lidar sem medo. Gente, eu gosto de ler o que vocês falam, tá bom? Só profissionais. Ah, se é só profissionais, Giovânia, a mentoria em grupo, ela é só para profissionais, terapeutas infantis. Por quê? Porque a linguagem que a gente usa lá é toda para esse público. Quando a pessoa não é um terapeuta infantil, ou em formação, ou já formado, aí ela se perde um pouco lá. Aí eu recomendo que faça individual, porque aí eu e Cora fazemos personalizada, tá bom? Ah, obrigada. Você viu para quem que Cora puxou, né? Que bom. Pois é, só meu aparelho está sem som. Recomendando, ok. Já li tudo que tinha lá, agora vamos seguir. Bom, como que funciona a mentoria? Serão 8 encontros ao vivo, online, pelo Zoom, gravado, depois sobe para a plataforma, mais aulas gravadas de bônus, mais o grupo exclusivo do suporte pelo WhatsApp, onde eu e Core estamos lá para tirar todas as dúvidas de vocês, todos os questionamentos. E mais, a Cora não, mas eu converso com uma a uma no individual. O plano de ação vocês mandam para mim no particular. Muitas coisas vão mandar diretamente para mim quando a pessoa não quer se expor. Pode pular? Pode, mas tem umas que não querem se expor. Então, elas preferem no individual e eu comento um por um. Já botei no grupo. Eu vou comentar para você lá no individual, porque eu quero falar para você aonde você tem que mudar. Aqui está falando, serão 8 encontros online ao vivo. Isso aqui já é mentira, viu, gente? Eu vou falar por que é mentira. Bom, o que nós vamos ter lá de bônus? Vocês vão levar avaliação de inteligência emocional, que eu faço na plataforma da onde eu tenho a minha formação em coach, que é pela Febracis. Vocês vão receber um relatório de sabotadores para saber o que os paradigmas fizeram de estrago. E o relatório de mapeamento de perfil comportamental, um relatório com 45 páginas, falando de você para você. E lá que está todos os seus pontos fortes, todos os seus valores, todas as suas virtudes, todas as suas competências está nesse relatório, né? Eu falo que esse relatório resgatou. Eu nunca pensei em separar do meu esposo, mas eu tinha uma relação desafiadora com ele, porque ele tem perfil oposto ao meu e de Cora. E eu falo que sempre eu falo que salvou meu casamento, porque agora eu compreendo meu marido. E quem entrar para a mentoria, eu conto isso detalhadamente e ajudou eu compreender Cora e mostrar para ele quem era Cora e aonde ela destoava dele. Ele com perfil conforme e Cora com perfil influente. Ele é o mais pessimista, ela é a mais otimista. Ele é extremamente organizado e Cora não tanto organizada com as coisas dela do dia a dia. Então, como que a gente vai encontrando? Então, Deus quis que cada um fosse assim e se encontrasse para fazer o par perfeito de pai e mãe. Os 4 primeiros que compram a mentoria têm uma sessão individual com a Jo. Todo mundo tem uma sessão de mentoria de imagem que é surreal. O Tiago, ele foi o nosso consultor de imagem, meu e da Cora, e ele vem para fazer... Nazaré, fecha seu microfone, por favor. E ele vem para fazer essa mentoria, né, em grupo com a gente, e é sensacional essa mentoria, e também fica gravada. Aula gravado passo a passo para quem deseja ter uma clínica ou consultório, vai estar lá. Quem não deseja, só olhar. Aula gravada de gestão financeira para clínica e consultório, que a maioria das minhas mentoradas tem dificuldade com isso. E a Cora pediu para dar, não estava aqui, vocês estão vendo, as 2 primeiras que comprarem
vai ter uma sessão também, supervisão de 1 hora com a Cora, tá bom? Isso também já foi extra. Bom, quais são os módulos? Mentalidade, inteligência emocional, identificar os sabotadores, depois vem uma terceira aula com a Cora, análise do mapeamento do perfil comportamental, plano de carreira, marketing e posicionamento, mentalidade financeira, fechamento com o jogo. Não é exatamente nessa ordem, a gente muda de acordo com o grupo, a gente vai sentindo. E o que mudou que eu falei? Primeiro que todas as vezes, Deus me manda um grupo muito coeso. Então, o grupo tem praticamente a maioria uma mesma dificuldade. Eu falo, opa, gente, vocês estão com essa dificuldade aqui? Vamos lá, uma aula extra. Aí eu faço uma aula extra, aí já mudou. Por isso que eu falei que a mentira é que não são somente 8 aulas. E outra coisa que eu e Cora decidimos hoje, numa reunião, depois que ela acabou a palestra dela, essas 2 aulas de Cora serão gravadas. Na íntegra, sim, gravadas, e quem for assistindo pode ir tirando dúvida no grupo. Uma, a Cora fala do crescimento profissional e ensina a fazer o portfólio, e na outra ela fala de marketing, posicionamento dentro da sua rede social, do que for, né? Na sua cidade, aonde for, ela coloca isso. Então, a gente optou por ela fazer essas 2 aulas gravadas, e ela vem em uma aula, depois que vocês já viram essa aula, a gente vai marcar, e ela tira dúvida. Jô, então estou perdendo uma aula? Não se preocupa. Eu vou fazer uma aula extra para vocês, de um tema que a gente ainda não entrou no consenso, tá? Fora as muitas outras. A última turma tiveram 10 encontros. Então, nunca tem só 8, porque depende da necessidade do grupo. E eu respeito muito isso. Na individual, eu consigo ir pontual, mas na em grupo tem muita diferença. A Andressa, ela já fez 2 vezes a mentoria em grupo e ela decolou. Eu não sei, Andressa... Ela está na formação turma 1. Esqueci o nome dela, é com F, é um sobrenome muito diferente. Eu cito muito ela porque ela nunca fez a mentoria individual, só em grupo, e a Andressa decolou. Ela, o foguete dela chegou lá na lua rapidinho. Então, estar em grupo não prejudica vocês. Estar no individual, trabalha alguma individualidade. Jô, eu estou no grupo e quero uma sessão, porque uma coisa eu identifiquei muito. Ok, a gente conversa e vocês contratam essa uma sessão. Teve pessoas que me perguntou, Jô, quanto é a mentoria individual? Para quem não é aluno da Cora, a mentoria individual com 10 sessões custa R$ 7.000. Para quem é aluno da Cora, tem um desconto de R$ 2.000, custa R$ 5.000. Bom, quem é aluno da Cora e vem para a mentoria individual, ela ganha essa mentoria aqui em grupo, como eu já falei lá no início, tá? Bom, Jô, qual o valor? As 4 primeiras turmas custou 2.470 em 12 vezes de 247. A partir da 3 turmas, a partir da 4ª turma, a gente deu o desconto. Alunos da Cora têm desconto? É óbvio, acho que aqui a grande maioria mas no primeiro dia eu sempre lanço para todo mundo com desconto de aluno da Cora. Claro que sim, né? E os alunos da Cora têm 40% de desconto, ou seja, é um desconto de R$ 1.000 e de 2.497 a mentoria sai para vocês por 12 parcelas de R$ 149,70 ou à vista R$ 1.497. Jô, tem acréscimo? Quem financia para vocês é o Eduz. Então, ele paga para a gente, mas ele financia para vocês. É uma financiadora. Então, sim, tem acréscimo. Se fizer a continha, vai dar mais de que 1.497. Eu faço muitos cursos. Os internacionais, o último que eu fiz custou US$ 10.000. Então, eu paguei em 12 vezes. Que era confortável para mim pagar assim. À vista eu não ia dar conta. Então, eu pago 2 parcelas a mais, está tudo certo, mas eu fiz o curso que eu queria fazer, tá? E pelo que você vai ter de desenvolvimento, de crescimento, de ascensão, nossa, eu botei 0 com sobra, né, aqui. Então, essa parcela aqui, gente, só a primeira vocês pagam sem ver resultado, teoricamente. Se você passar o seu cartão hoje e tiver uma parcela daqui 30 dias, é possível que você não tenha tido tantos ganhos. A parte da segunda parcela, ela já vai se pagar pelo seu crescimento profissional. O seu crescimento profissional vai definir, né, o valor dessa parcela. Bom, e aí, como que eu vou fazer? Vou colocar lá no grupo o link com o desconto, tá? Vou colocar agora aqui o link lá no grupo com o desconto e reforço, as 4 primeiras pessoas têm a mentoria individual comigo, uma sessão de 1 hora com a Jo, e os 2 primeiros, não foi que eu falei? Os 2 primeiros têm uma sessão com a Cora, também uma supervisão de 1 hora, para trabalhar carreira ou para trabalhar
alguma supervisão, algum estudo de caso, o que você quiser nessa 1 hora com a Cora. Então, eu vou colocar aqui no grupo de vocês o link. Está com desconto, o nome do desconto é Astronauta Turma 7, T7. Então, quando vocês entrarem lá, vai ver 2.497 por 1.497. Então, quem quer ter essa supervisão individual comigo, normalmente eu faço após a 4ª sessão, corre lá, já vai, já garante a sua vaga, porque eu sei o valor do que eu entrego. A Márcia, cadê a Márcia? Márcia, aqui, ó. A Márcia podia abrir a câmera, né? A Márcia, ela e a atual sócia dela fizeram uma sessão comigo estratégica e gratuita. E elas decolaram com uma sessão comigo estratégica e gratuita. Vocês imaginam, então, a minha entrega numa mentoria. Se vocês estiverem dispostos a dar o 100% de vocês, eu garanto que eu e Cora estamos dispostos a dar o nosso 200%. Se vocês estiverem afim de ir comprometida. Na última mentoria, de 12 pessoas, 3 sumiram a partir da 3ª sessão. Mandei mensagem, liguei, conversei. Ah, não estou podendo. Ou seja, às vezes, quando mexe na dor, a gente não quer ver. Porque depois que eu vejo uma coisa, eu não consigo mais desver. Depois que eu vejo aonde que tá as minhas amarras, o que está me impedindo de crescer, de decolar, não tem mais ninguém que me segure. E tem pessoas que não dão conta disso. Outro dia uma pessoa me procurou e falou: Jô, eu quero fazer uma sessão com você e tal. Eu falei: Pedro, deixa eu bater um papo com você antes de saber se eu vou deixar você ser minha mentorada. A pessoa estava no emprego como terapeuta ocupacional ganhando quase R$ 7.500. Ela falou que ganhou mais dinheiro do que a família dela toda junta, que ela não sabia o que fazia com tanto dinheiro. E com 3 meses ela pediu demissão e foi trabalhar numa ONG ganhando menos de que R$ 2.000. O que faz uma pessoa fazer isso, gente? Paradigma. Ser rica para ela era algo desconfortável. Ser abundante, ser próspera, ter dinheiro em abundância era algo que destoava tanto da origem dela. Ela sentiu tanto o patinho feio, o cisne negro na lagoa de cisne branco, que ela não se permitiu continuar vivendo aquilo. Ela pediu para sair e foi trabalhar numa ONG. Competente, a equipe toda pedindo para ela ficar. Ela falou: não dei conta. Eu ficava emocionalmente muito abalada naquele ambiente. Então, para vocês verem o que a mentalidade de vocês hoje tira de vocês. Então, vem comigo, vem com a Cora, vem com a gente para essa jornada de crescimento, de tirar vendas, de superar os desafios e os medos de vocês. Jô, quem faz a mentoria em grupo, depois tem desconto na mentoria individual? Tem. Tem um desconto de R$ 1.000. Em vez de pagar os 5.000, vocês pagam 4.000. E normalmente eu nem recomendo que compre 10. Eu recomendo que depois que fez em grupo e quer fazer individual, basta você comprar 5 sessões. Não precisa de mais do que isso. Se precisar, aí a gente conversa e você adquire. Mas inicialmente eu recomendo apenas 5 sessões, tá bom? Bom, tem alguém conversando? Será que é a Márcia que não quis se mostrar? Ah, ela só mostrou o símbolozinho que ela cresceu. É bem isso mesmo, sabe, gente? Decola muito. O foco nessa mentoria não é tanto negócio, mas eu tiro dúvidas de quem tem dúvidas de negócios, gravo vídeos de quem tem dúvidas de negócios, tá bom? E se alguém tiver qualquer dúvida e queira tirar, queira conversar comigo, pode me chamar no WhatsApp, no privado. Eu vou ter um prazer enorme de conversar. Zélia, se você quiser ficar, depois que todo mundo for saindo, eu converso com você, ou então a gente finaliza e depois, obrigada, Alessandra, Deus abençoe nós todos. E aí eu converso com você pelo WhatsApp, tá bom, Zélia? Você me chama lá no privado e aguardo vocês para a nova turma. A gente coloca no máximo 10 pessoas para que a gente consiga dar assistência e eu consiga ter tempo de falar com cada uma no individual, todas as vezes que eu acho que vocês precisam de uma atenção pontual e individual. Abraços para você também, beijos da Jo, tá? Então, gente, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, me chama no privado. Se der algum problema no link, me chama no privado, que só eu sozinha, né? Agora está em viagem para o Rio Grande do Sul, fazendo uma jornada de treinamentos lá, mas eu estou à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Bom, se vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou encerrando por aqui. Um beijo grande da Jo no coração de vocês. Eu aguardo as dúvidas lá no individual, quem tiver,
E os inscritos, seja muito bem-vindo.